né, estarei falando um pouco sobre um assunto que não deixa de ser um assunto polêmico, né? Principalmente depois do advento da internet, onde muitas pessoas começaram a falar sobre esse assunto, né? E acaba gerando uma certa dúvida no meio cristão, né? Sobre a questão da grande tribulação e sobre a questão da igreja, da relação com a igreja e a grande tribulação. Como nós vimos, né, na live passada, a gente mostrou os principais eventos proféticos, né? E a gente mostrou que haverá um período chamado de grande tribulação ou tribulação. Eu vou estar explicando essa questão desse termozinho grande tribulação na continuação dessa live. Mas haverá um período de tempo na história onde haverá um tempo específico de 7 anos que antecederão o regresso de Jesus Cristo para estabelecer o seu reino na terra, o seu reino físico na terra, que nós comumente chamamos de milênio, porque, segundo Apocalipse capítulo 20, durará 1000 anos, tá? Então, esse reino, né, de Cristo, ele precederá 7 anos proféticos, né? Baseado nas profecias de Daniel e nas profecias de Apocalipse, nós entendemos que haverá um período de 7 anos que antecederá, né, a vinda de Jesus Cristo para estabelecer o seu reino milenar. E esse período de 7 anos será um período diferenciado da história da humanidade. E aí surge a questão, né? A igreja, qual a relação da igreja com a tribulação? Ou seja, com esse período de 7 anos que antecederá o reino milenar de Cristo. A igreja, ela passará pelo período da tribulação, ela passará pela metade do período da tribulação, ou ela não passará pelo período de tribulação, né? É o que nós chamamos de pré-tribulacionismo. É a corrente escatológica que crê que a igreja não passa pelos 7 anos da tribulação, por isso que é pré, né, quer dizer antes, pré quer dizer antes, mas existe uma corrente de pensamento que defende que a igreja passa pelos primeiros 3 anos e meio dos 7 anos, porque quando a gente estuda esse período profético de 7 anos, nós entendemos que ele será dividido em 2 partes, os primeiros 3 anos e meio e os últimos 3 anos e meio. Então, como a Bíblia mostra claramente que há uma divisão, né? Algo vai acontecer na metade dos 7 anos que vai fazer uma mudança significativa da primeira metade para a segunda metade. Então sabemos que haverá essa divisão nos 7 anos. Alguns irmãos creem que a igreja ela será arrebatada nessa metade. Ou seja, que a igreja passa pelos primeiros 3 anos e meio e que ela é levada na metade e ela escapa dos últimos 3 anos e meio por serem os anos mais difíceis. Esses que creem assim são os irmãos meso-tribulacionistas ou mid-tribulacionistas. Tanto meso como mid significa meio, metade, certo? E existem os irmãos em Cristo que creem, e aí muitos irmãos sinceros, homens de Deus, que creem que a igreja passará pelos 7 anos, né? Que crê que a igreja ela enfrentará os 7 anos e que Jesus só arrebatará a sua igreja no momento que ele vir estabelecer o seu reino milenar. Esse grupo são os pós-tribulacionistas. Eles creem que a igreja passa pelos 7 anos. Entendeu? Então surge a questão. A Bíblia fala que haverá 7 anos. 7 anos de tribulação antes da vinda de Cristo. Isso é fato. E também a Bíblia nos mostra que Jesus virá arrebatar a sua igreja. A igreja será arrebatada na vinda de Jesus para nos buscar. Lá em 1 Tessalonicenses 4 explica isso, né? Que a igreja ela será levada às nuvens, né? E ela se encontrará
com Jesus nos ares e irá para a casa do Pai, segundo João 14, que a casa do Pai é a Jerusalém celestial, que segundo Filipenses 3:20, essa Jerusalém celestial está no céu. Ok? Tudo bem. Então, Jesus virá arrebatar a sua igreja. Aí é onde surge agora o X da questão, se eu posso assim dizer. Em que momento Jesus virá para nos buscar? Antes, no meio ou no fim dos 7 anos, né? Então, vamos lá. Primeiramente, eu quero dizer e explicar, né, que essas 3 correntes, pré, meso e pós-tribulacionismo, essas 3 correntes, elas têm pontos que estão certas e elas têm pontos que estão erradas, ok? Pastor, você está querendo dizer então que Jesus vai voltar para buscar a igreja antes, os que creem no meio ele vai buscar no meio, os que creem que ele vem buscar no fim vai vir no fim? As 3 estão certas, é isso que você está dizendo? Não, não é isso que eu estou dizendo. Por favor, não me entendam errado. Mas eu estou falando que, porque quando se fala dessa questão, não é só a cronologia, ou seja, não é só o momento do arrebatamento, mas o pré-tribulacionismo ele defende alguns pontos para confirmar que Jesus virá antes da tribulação. Já o mesotribulacionista, ele defende alguns argumentos para defender sua posição que Jesus virá no meio. Já o pós-tribulacionista, ele tem alguns argumentos que ele aponta, que inclina para crer na vinda pós-tribulação. Jesus só vai vir em um momento para buscar a sua igreja. Não tem como ele vir nos 3. Agora, o que eu quero dizer é que em alguns argumentos, todas as 3 correntes têm razão em algum sentido. Só que não tem razão no sentido geral. E por isso acaba errando em alguma coisa, tá? Então, quando eu estou falando isso, eu não estou querendo aqui posar como dono da verdade, ok? Eu não estou aqui querendo posar como que sei mais do que os outros. Não, não é isso. Eu tenho sempre falado que eu tenho estudado as 3 visões, certo? As 3 pontos de vista. E eu tenho o meu posicionamento porque eu creio pelas escrituras que a visão que eu defendo está correta. Agora, a visão que eu defendo está correta. Ou seja, o momento que Jesus vai buscar a igreja é como eu tenho entendido. Mas alguns argumentos que se usam para defender essa visão não estão certos. E eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Não muito hoje sobre a visão que eu creio, tá? Porque senão o vídeo fica muito longo. A gente vai estar desenvolvendo outras lives aqui. E por falar nisso, eu já fiz, se não me engano, foram 4 lives ou foram 5 lives. Está lá no meu canal do YouTube, Ralley Freire, e está aqui também no meu Instagram. Se eu não me engano, foram 5 lives já que eu fiz. E essas lives, elas seguem uma sequência. Então é bom você assistir as outras, se você não assistiu, para você pegar uma linha de raciocínio, entender essa de hoje. E algumas coisas que eu vou falar hoje eu não vou me aprofundar. Irei me aprofundar mais na frente. Porque é uma sequência que a gente está desenvolvendo. Amém, amados? Pois bem, então, eu creio que a igreja ela será arrebatada antes dos 7 anos. Né, da tribulação. E eu vou trazer aqui alguns argumentos que me levam a crer nisso, certo? Agora, existem alguns estudiosos que são chamados pré-tribulacionistas, justamente porque eles creem que a igreja não passa pela tribulação, que eles trazem alguns argumentos que eu vejo que não faz sentido e que gera algum descrédito. Tá certo? E em outra live eu vou estar explicando esses pontos que traz um pouco de descrédito. Vai ficar para uma próxima live, tá? Mas vamos lá. O mesotribulacionismo, que crê que Jesus vai voltar no meio da tribulação, eu não creio que a igreja vai passar pela metade dos 7 anos. Mas um dos argumentos que eles usam, que tem um fundo de verdade, não está totalmente correto, porque se estivesse totalmente correto, então a igreja passaria pelos primeiros 3 anos e meio. Mas um dos argumentos que eles usam é o quê? É porque eles percebem que a igreja ela vai pegar tempos difíceis antes do arrebatamento. E
mas eles entendem que o tempo mais difícil a igreja não pega, porque é a ira de Deus, certo? Só que aí, como eles entendem que a igreja pega uma parte do sofrimento, mas não o ápice do sofrimento, porque é o tempo da ira de Deus, aí eles acreditam que a ira de Deus só são os últimos 3 anos e meio, e não os 7 anos. E é pelo fato de eles não crerem que a ira de Deus são os 7 anos, mas apenas os primeiros 3 anos e meio, e eles enxergarem pela palavra que a igreja pega alguns tempos difíceis antes do arrebatamento, eles chegaram à conclusão então de que a igreja passa pelos primeiros 3 anos e meio, mas não passam pelos últimos 3 anos e meio. O que é que eles, no meu entendimento, o que é que eles acertaram nesse entendimento? Eles acertaram no entendimento de que, de fato, a igreja vai pegar tempos difíceis antes do arrebatamento. E isso foi profetizado por Paulo, né? A igreja, ela vai passar tempos difíceis antes de ser arrebatada. Eu posso ler aqui para você e vou ler. Vou ler aqui alguns textos, certo? Vamos aqui. 1 Timóteo, capítulo 4. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Vamos lá. Versículo 1. 1 Timóteo 4, verso 1. Mas o Espírito, ou seja, o Espírito Santo, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Então ele fala de que nos últimos dias, ou seja, no período que antecede o arrebatamento, alguns, embora a maioria diz que é muitos, né? No final dos tempos muitos vão apostatar da fé. Não é isso que o texto está me dizendo. O texto está dizendo alguns. E se você for conferir em todos os textos bíblicos, traduções, você sempre vai encontrar o termo alguns. Você não vai encontrar muitos. Então, alguns apostatarão da fé. Certo? Por quê? Porque vai ser um tempo difícil, um tempo onde a falsa doutrina vai aumentar, onde falsos profetas, falsos ministros irão se levantar. Então será um tempo difícil. Paulo também fala em 2 Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, ele fala o seguinte, ele diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, ou tempos difíceis, né? Então, Paulo fala de tempos difíceis e ele nos alerta a isso. E é verdade. Haverá tempos difíceis antes do arrebatamento. A igreja ela vai pegar o começo dos eventos que culminarão, né, no tempo da tribulação. Só que, e isso Jesus falou, né, em Mateus, quero ler aqui, perdão, Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, versículo 28. Aqui Jesus está falando para a igreja e ele diz: ora, quando estas coisas começarem a acontecer, ou seja, os sinais proféticos, aí ele diz: olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Então Jesus está falando que a igreja, quando visse os sinais, né, do tempo da tribulação começando a acontecer, a igreja deveria ficar mais esperançosa porque a sua redenção está próxima. Certo? Então, o mesotribulacionista ele acertou no sentido de entender que a igreja ela pega o começo dos eventos. Mas ele errou em achar que a igreja pega o começo do período da tribulação. Não. Os 7 anos, eles serão o tempo completo da ira de Deus. A ira de Deus, ela terá 7 anos. Ok?
Por quê? Vou falar de forma superficial essa questão hoje, mas nas próximas lives eu vou me aprofundar, tá? Eu vou trazer a afirmação agora. Agora o respaldo bíblico dessas afirmações só em próximas lives, onde eu vou tratar especificamente, tá bom? Então, por que é que a igreja ela não pega os 7 anos? Porque os 7 anos finais, eles estão inseridos dentro de um contexto do tratamento de Deus com a nação de Israel. Como eu falei em live anterior, Deus, né, cria o mundo perfeito e Adão e Eva pecam e se separam de Deus. Deus promete a vinda do Messias, mas ele faz alianças com as pessoas de forma limitada até que o Messias viesse. Mas o que acontece? Os homens rejeitam o Senhor. Vem um dilúvio, sobrevive Noé e sua família, a terra se repovoa novamente, as nações existem, que são gentios. Gentios e nação quer dizer a mesma coisa. O Senhor faz uma aliança com os gentios depois do dilúvio. Os gentios quebram essa aliança lá em Babel. Aí o que é que Deus faz? Então Deus decide criar um povo a partir de um homem e de uma mulher, Abrão e Sarai, que Deus mudou o nome de Abraão e Sara. E Deus cria esse povo que nós sabemos que é Israel, para que através de Israel não somente o Messias viesse, como de fato Jesus veio de Israel, por isso que Jesus disse a salvação vem dos judeus. Não é que o judeu traz salvação, literalmente, mas Jesus veio dos judeus, da nação de Israel, ok? Então, Deus cria o povo de Israel, certo? Para ser aqueles aos quais o Messias viria e também para que através desse povo, Deus se revelasse às demais nações. Já que Deus não conseguiu tratar com todas as nações, e não conseguiu não porque Deus não tem poder, mas porque Deus trabalha em parceria com o homem, e o homem não quis isso dentro do seu livre-arbítrio, então Deus cria a nação de Israel para ser sua testemunha. Êxodo 19 fala sobre isso. Se você guardar as minhas leis, os meus mandamentos, eu te farei povo santo, nação santa, povo de propriedade exclusiva minha, sacerdócio real. Só que a gente vê que do período da lei, Israel inconstante, alguns momentos obediente ao Senhor, mas na maioria do tempo infiel, e isso foi acarretando juízo sobre eles e tal, até chegar ao ponto de Jesus vir e a nação de Israel o rejeitar. Então, como a nação de Israel o rejeitou, Deus deixou de tratar com o povo judeu e criou um terceiro povo chamado igreja, que não é um povo genético, é um povo espiritual. Ou seja, é aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, no período da dispensação da graça, que é o período que vai da ressurreição de Jesus até no momento que ele sopra o Espírito Santo nos seus discípulos, até o dia que ele virá nos arrebatar. Então esse é o tempo da graça. Quem recebe Jesus como Senhor e Salvador nesse período se torna igreja. Ok? Então, nesse período, Israel foi deixado de lado. Em que sentido? Deus não trata mais como eles como luz do mundo. Mas Deus não os abandonou de vez. Deus tem uma promessa que um dia restaurará a aliança com Israel e que, de fato, irá trabalhar para que aqueles que creem de Israel, o verdadeiro Israel para Deus é o judeu crente, é o judeu que crê. Esse, num tempo específico, vai ser castigado, punido e vai se converter ao Senhor. Que tempo específico de punição e castigo é esse? Os 7 anos. Aí você vai para a profecia de Daniel, onde Deus está falando, né? O anjo Gabriel traz uma mensagem de Deus para o profeta Daniel, se está no capítulo 9, né, do versículo 20 ao 27. E o anjo Gabriel, o mesmo anjo que séculos depois aparece para Maria, só uma observação, né? O anjo Gabriel, ele traz para Daniel algumas revelações e ele diz, olha Daniel, vai ter um período de tempo específico para que Deus possa perdoar os pecados da nação de Israel e estabelecer para essa nação o seu reino. E esse período de tempo específico, ele vai começar no momento tal
E nesse momento, a partir desse momento tal, haverá 490 anos. Então, a partir do momento que começou a contagem desse período de tempo, até Jesus Cristo ser rejeitado por Israel, tinham 483 anos, faltavam 7. Mas, de forma misteriosa, Deus para a contagem da profecia e esses 7 anos ficaram em suspenso. E os 7 anos que faltam para Israel se converter a Cristo e Jesus vir estabelecer o seu reino é justamente o período de 7 anos da tribulação. Então, quando foi que houve a pausa na contagem do tempo, que o anjo disse a Daniel, olha Daniel, vai ter um período de 490 anos, parou exatamente quando faltava 7 anos para esse tempo total se cumprir. Foi justamente quando Israel rejeitou a Cristo e Jesus criou a igreja, formada de indivíduos, judeus e gentios. Então, a contagem para no surgimento da igreja. Os 7 anos vão voltar a ser contados quando a igreja sair de cena, que é quando a igreja ocupa essa lacuna de tempo na história, e nessa lacuna de tempo, judeus e gentios que se convertem se tornam igreja, eles são a luz do mundo, eles são o sal da terra. E é por meio deles que os outros povos são alcançados e abençoados. É a nossa função hoje. Nós, igreja, hoje somos a luz do mundo, somos o sacerdote real. Mas vai chegar um tempo onde Deus vai voltar a lidar com Israel. Tá certo? É justamente quando começa a contagem dos últimos 7 anos. Então, a igreja não faz sentido a igreja passar pela primeira metade da tribulação. Porque os 7 anos estão inseridos na profecia de Daniel, que é focada em Israel, né? Eu vou fazer uma live só explicando essa profecia específica, né? Que é conhecida como as 70 semanas de Daniel. Não vou explicar isso hoje, porque 70 semanas... Pastor, o senhor falou 490 anos. Como assim 70 semanas? Não vou explicar isso hoje, tá? Vai ficar para uma próxima live, onde eu vou falar especificamente sobre essa profecia. Mas vamos lá. Então, a contagem parou em 483 anos. Faltando 7 anos para se cumprir a profecia e Israel receber o Messias e o milênio ser estabelecido, foi justamente quando Israel rejeitou Jesus. A contagem foi pausada e aí Deus agora lida com a igreja, que era um mistério no Velho Testamento, certo? E aí quando Deus encerrar o seu tratamento com a igreja é quando ocorrerá o arrebatamento. Então volta a acontecer os 7 anos. Então a igreja não passa pelos 7 anos. Mas pastor, mas você não mostrou aí texto que Paulo fala que alguns apostatarão da fé, que haverão tempos difíceis e que Jesus disse que quando a gente visse os eventos começando a acontecer, sim, o que vai acontecer no ápice nos 7 anos... que os mesotribulacionistas só enxergam o ápice nos últimos 3 anos e meio, o que vai acontecer de ápice de eventos ruins nos 7 anos tem um início, tem uma preparação. E é justamente essa preparação que a igreja está vivenciando. Nós, irmãos, hoje somos uma geração que ela pode realmente, o mundo que nós vivemos, pode acontecer o que já está profetizado sobre o tempo da tribulação, certo? Sobre o tempo da tribulação. Por exemplo, a Bíblia diz que no tempo da tribulação se levantarão 2 profetas. E esses 2 profetas, eles serão mortos, certo? Se vocês quiserem fazer pergunta, fique à vontade. Agora eu não vou responder agora, eu só vou responder depois que eu terminar o estudo, tá? Depois que eu terminar o estudo, eu volto aqui nos comentários e eu vou vendo as perguntas. As que tiverem a ver com o que eu estou falando hoje, eu respondo. As que tratarem de outros assuntos, eu não responderei hoje, porque senão vai misturar, né? E acaba confundindo. Eu irei fazer outras lives, tá certo? Mas irei sim responder as que forem feitas dentro da temática de hoje. Podem fazer aí suas perguntas. Daqui a pouco eu vou, quando eu terminar a live, eu volto aqui os comentários e vou tentando responder. Tá certo, pessoal? Então vamos lá. Voltando. Então, nós podemos vivenciar os dias
né, da tribulação. A humanidade a qual nós vivemos pode. Os dois profetas que serão levantados, as duas testemunhas. A Bíblia diz que vai ter um momento que eles vão ser mortos. E por 3 dias e meio, todas as nações da terra verão os seus corpos mortos e comemorarão. Veja só que coisa. E comemorarão. Aí você pode dizer, pastor, há 100 anos atrás, essa profecia podia se cumprir? Claro que não. Como é que em 3 dias e meio os habitantes de toda a terra iriam lá em Jerusalém ver esses 2 homens mortos? Eu não vou nem para os tempos bíblicos, eu vou há 100 anos atrás. Não tinha como. Mas hoje essa profecia pode se cumprir. Por quê? Porque hoje nós vivemos conectados. O que estava tendo uma guerra entre Israel e o Hamas há alguns dias atrás, e tinha canais que eu acompanhava no Telegram que em tempo real eles estavam mostrando o que estava acontecendo. Então hoje nós podemos sim ver o cumprimento dessa profecia. A tecnologia de hoje possibilita com que essa profecia das 2 testemunhas sendo vistas, os seus corpos mortos por 3 dias e meio pelo mundo inteiro, é possível. Então nós já estamos vendo os eventos começando a acontecer. Ou seja, nós estamos no tempo da preparação, do encaixe de todas as coisas. Vocês estão entendendo, amados? Está dando para compreender? Outro exemplo. A Bíblia fala que no período da ira de Deus, nos 7 anos, vai chegar um momento onde o anticristo, esse líder mundial endemoniado, ele vai obrigar com que todas as pessoas recebam uma marca na mão direita ou na testa. E só vão poder comprar e vender se tiver essa marca. Nós já vemos que isso pode acontecer nos nossos dias. Nós já vemos que isso pode acontecer. E a tecnologia está avançando. Hoje em dia, as pessoas estão cada vez menos usando dinheiro de papel. As transações econômicas estão sendo feitas de forma digital. Então, está se encaminhando para esse ápice. Ah, pastor, esses dinheiros digitais hoje é a marca da besta? Ainda não. Mas é uma preparação para isso, tá bom? Então, muitas coisas, né? A Bíblia fala que o anticristo vai reinar sobre um conglomerado de 10 reinos. Ou seja, o mundo vai se unir em 10 reinos. A gente já está vendo as coisas se encaminhando para isso. Tá? Essas coisas que têm acontecido, né, desde o ano passado têm enfraquecido a soberania das nações, têm empobrecido as nações, e isso vai levar com que elas se unam. Então a gente está vendo essas coisas acontecendo. Está se cumprindo o que Jesus disse. Mas isso não quer dizer que a gente vai passar pelos primeiros 3 anos e meio. Porque, não, a gente não. Está tudo se preparando. Para quê? Para chegar ao ápice, que são os 7 anos, e não os 3 anos e meio finais. Então, o mesotribulacionista, ele acertou em enxergar que a igreja, ela passa tempos difíceis antes do arrebatamento, porque ela pega o começo dos eventos, acertou. Só que ele errou, né? Eu falo isso com muita humildade, né? Não falo isso com soberba, mas com muita humildade e temor no meu coração a Deus. Eles erraram no sentido de quê? De dizer que porque a igreja pega o início dos eventos, ela pega os primeiros 3 anos e meio. Não, porque os 7 anos estão relacionados com Israel e com as nações que rejeitaram Jesus. Tá? São os últimos 7 anos que antecedem o reino milenar, que foi profetizado a Daniel. E que nos dias de Jesus faltavam apenas 7 anos, mas porque Israel rejeita Jesus, há uma pausa nessa contagem. E é justamente essa pausa é o tempo da igreja. Então, quando a igreja sair de cena, a contagem recomeça, tá? Pós-tribulacionista. O que é que o pós-tribulacionista enxergou certo, na minha opinião? Que a igreja, ela vai, a mesma coisa que o meso, que a igreja vai passar por tempos difíceis, e que pelo fato da igreja passar por tempos difíceis, ela vai passar pelos 7 anos. Aí a maior ênfase, né, no pensamento pós-tribulacionista
não é nem tanto as dificuldades, é sim as dificuldades de forma geral, mas eles sempre enfatizam a questão da perseguição aos crentes. Pode observar, se você já assistiu a algum pregador pós-tribulacionista, ele vai sempre tocar nesse ponto, né? Que para o pós-tribulacionista a igreja ela passa pelos 7 anos, porque ele percebe que a igreja vai passar por tempos difíceis antes da vinda de Jesus, mas também porque ele percebe que a igreja precisa ser perseguida antes, né, do arrebatamento. Então, como eles veem na Bíblia que no período da tribulação haverão pessoas que serão salvas, e essas pessoas que serão salvas no período da tribulação, elas serão perseguidas pelo sistema do anticristo, pelo anticristo. Então eles interpretaram, peraí, eles perceberam que de fato a igreja vai sofrer perseguição antes do arrebatamento e vai passar por tempos difíceis. E ele está certo nesse sentido. A igreja vai sofrer perseguição antes do arrebatamento. E a gente tem que estar preparado para isso. Agora, onde foi que eles erraram? Foi porque eles... Então, se a igreja vai ser perseguida antes do arrebatamento e terão pessoas salvas no período da tribulação, as quais morrerão pela sua fé, né? Vão ter que ser decapitadas, senão vão receber a marca da besta e vão perder a salvação. Então eles entendem, então a igreja passa pela tribulação porque ela será perseguida pelo anticristo e ela terá que morrer pela sua fé. Onde eles falharam? Vou dizer agora. Eles falharam em não entender a diferença do tratamento de Deus para Israel e do tratamento de Deus para a igreja. Eles associam Israel com a igreja. Né? Os pós-tribulacionistas clássicos, eles chegavam ao ponto de dizer que Israel, depois que Jesus rejeitou Israel e que no ano 70 da era cristã, quando o imperador romano Tito com seus exércitos invadiram Jerusalém, destruíram Jerusalém, mataram milhares de judeus, expulsaram muitos para as nações, dispersaram os judeus para as nações, muitos pós-tribulacionistas antigos, eles chegavam ao ponto de dizer, olha, Deus não tem mais nada a ver com o povo de Israel. A igreja agora tomou o lugar de Israel e agora tudo que Deus falou para Israel no futuro se aplica à igreja. Aí onde eles liam no Velho Testamento, Israel passando por um tempo de disciplina, por um tempo de ira, de punição, um tempo muito difícil. Então, como eles pegavam o raciocínio que Israel não existe mais para Deus e que a igreja tomou o lugar de Israel, então eles inseriam Israel, a igreja na tribulação, perdão. Tá entendendo, pessoal? Só que com o advento do Estado de Israel em 1948, isso deu respaldo à crença bíblica pré-tribulacionista. Por quê? Porque o pré-tribulacionismo ele entende que a igreja não passa pela tribulação, porque a tribulação do tempo do fim é uma tribulação específica. É uma tribulação, é uma angústia, é um sofrimento provocado por uma punição de Deus por causa dos pecados de Israel e das nações que não creram em Deus. Então eles já defendiam isso e diziam, não, Deus vai restabelecer a nação de Israel, a nação de Israel vai voltar a existir porque Deus tem um plano com eles, é para eles que virá a ira de Deus, a última semana profética de Daniel, a igreja não tem nada a ver com isso. E os pós-tribulacionistas, muitos deles zombavam e diziam, isso é impossível. Só que em 1948, o Estado de Israel ressurge, quase 1900 anos depois deles terem sido dispersos. Então isso confirmou a visão bíblica pré-tribulacionista, o surgimento da nação de Israel, ok? Então Israel volta a existir como nação. E isso confirma que Deus tem um plano específico para eles. Tá entendendo, pessoal? A igreja vai ser perseguida antes do arrebatamento? Vai! E Jesus falou sobre isso. Só que a igreja não vai passar pelo período da tribulação, portanto ela não vai sofrer a perseguição do anticristo. Por quê? Aí alguns pós-tribulacionistas dizem, não, o pré-tribulacionista se acha melhor do que a igreja primitiva. Porque a igreja primitiva foi perseguida e a igreja de hoje não quer passar pela perseguição do anticristo. Ei, vamos lá, vamos meditar.
Com muito respeito eu digo isso. Mas vamos meditar. A igreja primitiva sofreu a perseguição do anticristo? Sofreu? Não. O anticristo não veio no primeiro século. A igreja sofreu perseguição do sistema do anticristo, do espírito do anticristo. Do mesmo jeito, a igreja que antecede o arrebatamento, ela será perseguida pelo sistema do anticristo, pelo espírito do anticristo, mas ela não vai ser perseguida pelo anticristo. Assim como a igreja primitiva não foi. A igreja primitiva não foi. Nós não estamos querendo ser melhor do que a igreja primitiva. A igreja primitiva não foi perseguida pelo anticristo. Ela foi perseguida pelo sistema do anticristo. A igreja pré-arrebatamento, ela será perseguida também pelo sistema do anticristo. E será uma dura perseguição, como foi dura a perseguição dos primeiros séculos da era cristã. Mas não foi a perseguição do anticristo, nem nos primeiros séculos, e nem a perseguição que a igreja enfrentará antes do arrebatamento será a perseguição do anticristo. Porque o anticristo, ele tem um propósito no plano divino, ok? O tempo de 7 anos vai ser um tempo de ira, onde Deus estará derramando sua ira sobre o mundo. E dentro dos juízos que serão derramados, um deles será Deus permitindo que um rei ímpio seja levantado para oprimir os povos e a nação de Israel. Então o anticristo, ele vai ser levantado por Satanás, mas sob a permissão de Deus. Deus vai permitir que o anticristo entre em cena para que ele seja um instrumento de opressão às nações. Porque o sistema que ele vai implantar, irmãos, é um sistema opressor para todos os que ficarem. Tá entendendo, pessoal? É um sistema opressor. Aqueles que vão aceitar vão ser selados com a marca da besta e vão para o inferno. Aqueles que não aceitarem vão sofrer muito sofrimento, né? Pressão de todos os lados. Então, o anticristo, ele tem um propósito no plano divino. O anticristo, ele tem um propósito de ser um instrumento de Deus, de punição divina, sim, para castigar os povos. A gente pode ver uma tipificação disso na pessoa da Babilônia, do rei Nabucodonosor e do reino da Babilônia. Se você ler, né, a profecia de Jeremias, você vai ver que ele fala do reino da Babilônia nos seus dias, e ele linka a profecia para o tempo do fim. Ele faz, às vezes ele está falando do anticristo, às vezes ele está falando de Nabucodonosor e do reino da Babilônia dos seus dias. Por quê? Porque Deus está fazendo uma ponte. Ele está mostrando que aquela forma de trabalhar que o reino da Babilônia estava exercendo nos dias do profeta Jeremias era semelhante ao que Deus irá fazer, né, permitir que aconteça nos 7 anos de tribulação. Por isso que ele faz esse link, tá entendendo, pessoal? E é interessante porque você vai ver que a Babilônia, ela oprimiu várias nações. Ela foi instrumento do juízo de Deus para vários povos. E também sobre Israel. Israel foi infiel. E Deus usa a Babilônia para punir Israel. Jerusalém é destruída. O primeiro templo que foi construído por Salomão é destruído. Eles são deportados para a Babilônia e passam 70 anos lá. Veja um link. 7 anos, 70. Então há uma conexão. E eles sofrem esses 70 anos porque foram infiéis. Então o rei da Babilônia, ele oprime muitas nações e também a nação de Israel. Mas no fim desse tempo, Deus destrói a Babilônia. Deus levanta os medo-persas, permite, né, que os medo-persas se levantem e destrói o reino da Babilônia. Semelhantemente, o anticristo será levantado para oprimir os povos e oprimir a nação de Israel. Vai ser uma das formas de Deus estar punindo Israel e as nações por terem rejeitado a Cristo durante o tempo da graça, né? Israel antes do tempo da graça e durante o tempo da graça, e as nações no tempo da graça. E no fim dos 7 anos, Jesus vem e acaba com o anticristo. Então o anticristo é um instrumento de juízo divino durante os 7 anos, e no fim Jesus vem e destrói o anticristo, assim como aconteceu na Babilônia milênios atrás. Vocês estão entendendo, amados? Então por que é que a igreja ela não vai
sofrer a perseguição do anticristo. Porque o anticristo ele vai trazer um sistema que esse sistema vai ser insuportável, meu irmão. Vai ser insuportável. Insuportável. Né? A gente já está vendo tudo se preparando para isso. Vigilância, as pessoas não vão ter privacidade de nada. E quem aceitar a marca da besta vai para o inferno. Quem não aceitar vai sofrer um bocado. Né? Então, o anticristo ele será um instrumento do juízo divino. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Então, o anticristo, ele vai ser um instrumento do juízo divino, tá? Ele vai ser um instrumento do juízo divino. E no fim, ele é abatido, assim como foi a Babilônia. Então, essa afirmação pós-tribulacionista de que nós queremos ser melhor do que a igreja primitiva, porque a igreja primitiva sofreu perseguição e a igreja contemporânea não quer sofrer a perseguição do anticristo, ela é infundada. Por quê? Porque a igreja primitiva não sofreu perseguição do anticristo. Ela sofreu do sistema. A igreja presente sofrerá a perseguição do sistema, mas não sofrerá a perseguição do anticristo. Tá bom? Então é isso. Então, o que foi que o pós-tribulacionista ele percebeu corretamente? Que a igreja sofrerá perseguição antes do arrebatamento e que vai passar por tempos difíceis. Como a perseguição do anticristo aos crentes do tempo da tribulação durará os 7 anos e só terminará quando Jesus vir, então eles chegaram à conclusão de que a igreja passa pelos 7 anos. Mas na verdade não. A perseguição do anticristo ela virá com um propósito específico. Agora, antes da igreja sair da terra, ela sofrerá perseguição sim. Ela sofrerá. A gente pode ver, né, em Apocalipse capítulo 3. Vamos ver aqui. Apocalipse capítulo 3. Versículo 7. Apocalipse 3, verso 7. Diz assim: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Jesus Cristo. Aí ele diz: Conheço as tuas obras. Então Jesus conhece as nossas obras. Aí olha o que ele diz: Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ok? Então ele fala de uma igreja que estava sendo perseguida. Está nas entrelinhas. Ela está sendo perseguida, ok? Então a igreja sendo perseguida, sofrendo pressão, mas não negando o nome do Senhor. Sofrendo perseguição, sofrendo as tentações, sofrendo dificuldades das mais diversas, mas não negando o Senhor. É o que ele diz no 8, olha, conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta que ninguém a pode fechar. Ou seja, o Senhor estava abençoando, estava trazendo provisão para eles, tá? Estava havendo provisão para eles, tá? Aí ele diz: Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aí ele diz: Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste, olha para aí, preste atenção. Como guardaste a palavra da minha perseverança, ou seja, vocês perseveraram diante da perseguição, diante da pressão, vocês perseveraram, vocês não negaram o meu nome, vocês sofreram perseguição, mas vocês não negaram o meu nome, porque vocês guardaram a minha palavra de perseverança, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Ok? Então, a igreja fiel, certo? Diante da perseguição, não nega Jesus,
essa será livrada da hora da provação, que é justamente o tempo da tribulação, os 7 anos. Então a igreja vai passar por um tempo de perseguição, mas não é a perseguição do anticristo, porque a perseguição do anticristo está inserida num contexto de vários juízos que serão derramados no mundo, os quais irão dizimar a humanidade, onde pouquíssimas pessoas vão sobreviver, tá? Não tem nada a ver com o tempo que nós estamos vivendo. Vamos passar por tempos difíceis? Vamos. Vamos passar por uma dura perseguição? Vamos. Já tem países que já estão sofrendo uma dura perseguição e essa perseguição vai alcançar as demais nações do mundo, tá? Incluindo aqui a nossa nação. A gente tem que estar preparado para isso. Mas não é o tempo da ira de Deus. Por quê? Porque quando se fala de tribulação, a gente precisa compreender. Ah, pastor, mas a Bíblia fala das tribulações que o crente enfrenta. Você está dizendo que o crente não passa por problemas? Passa. Existem tribulações que são para os crentes, que é perseguição pela palavra. Paulo fala sobre isso. Está aqui, olha, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Ele diz, e também os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, tá? Então, sofrerão perseguições. Então, padecer, sofrer. Existe tribulação para o crente? Existe a perseguição. O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, pois venci o mundo. Mas Jesus fala sobre isso e o contexto são perseguições por causa da verdade. Perseguições porque estamos vivendo o evangelho. Perseguições porque estamos pregando a palavra dele. Tá bom? Então isso virá. É tribulação para o crente. É tribulação para o crente tentação. Nós somos tentados a pecar. Nós temos em nós um lado que quer fazer o que é errado. Misericórdia, pastor, não diga isso não. Digo porque é verdade. Você tem esse lado. Tenho não, pastor. Acabou de mentir. Acabou de ceder esse lado e mentiu. É o que a Bíblia chama de carne. Então nós temos um lado que quer pecar. E o diabo, o seu sistema, mostra, esfrega na nossa cara, se eu posso assim dizer, mostra pra gente aquilo que a nossa carne quer. Então a gente luta contra isso. É uma guerra constante. E isso é uma aflição que a gente enfrenta. Isso é uma luta que a gente enfrenta. Tá? Então, perseguição e tentação. A gente enfrenta problemas, sim, porque a gente convive com outras pessoas. E pelo fato de a gente conviver com outras pessoas que não são perfeitas, elas vão acabar nos entristecendo em algum momento. Elas vão acabar machucando a gente em algum momento. Como nós também não somos perfeitos, vai ter algum momento que a gente vai magoar alguém, a gente vai errar com alguém. E isso gera uma aflição, isso gera uma tribulação, uma angústia, onde a gente deve perdoar, exercer o perdão, tá? Onde se a gente errou, a gente deve pedir perdão. Então isso são aflições que o crente enfrenta, certo? A gente tem familiar, amigo que a gente gosta, que não quer saber, de Jesus, e isso entristece a gente. A gente ama, a gente quer que aquela pessoa vá para o céu conosco, mas aquela pessoa não quer compromisso com a palavra. Isso é uma aflição para a gente. A gente tem que aprender com o Espírito Santo a não deixar que isso domine a gente. Então existem aflições para o crente. E a Bíblia diz que a gente tem que perseverar na tribulação. Essa tribulação. Mas quando se fala da tribulação no contexto profético, é um tipo de tribulação diferente. É um tipo de tribulação diferente, tá? É o tipo de sofrimento resultante de punição pelo pecado, que é o que a Bíblia chama de ira de Deus. Quando a Bíblia fala da ira de Deus sendo derramada, ela está dizendo que Deus está julgando o pecado e trazendo punição para aquela pessoa. E a punição do pecado é uma tribulação, é uma aflição. Mas esse tipo de aflição, a igreja fiel não sofre. Não sofre. Então haverá um tempo de ira
que atingirá o mundo inteiro. Assim como houve um momento da história, quando Deus puniu o mundo inteiro com o dilúvio, só escapando Noé e sua família, porque eram fiéis. E por serem fiéis, foram livrados do juízo, da tribulação proporcionada pelo juízo, que é a ira de Deus. A ira de Deus quer dizer Deus punindo o pecado das pessoas. Então Noé escapou da ira de Deus nos seus dias. Os demais foram mortos. Semelhantemente ao que irá ocorrer nos 7 anos que antecedem o reino milenar de Cristo. Será o pior momento da história da humanidade. Será o pior momento que a humanidade já passou. Jesus disse isso, tá? A maioria das pessoas chamam esse período de 7 anos de grande tribulação. E esse termo grande tribulação, ele não é errado, porém ele não é utilizado de uma forma correta. Eu vou explicar, você vai acompanhando meu raciocínio, por favor. Ele não é utilizado de forma correta. E por ele não ser utilizado de forma correta, o que acontece? As pessoas acabam misturando as coisas, tá? Para mim, o termo mais correto é a ira de Deus, certo? Porque é a tribulação proporcionada pelo juízo divino. Então, se fala pré-tribulacionismo, mesotribulacionismo, porque ficou popular o nome tribulação. Não é errado, digo de novo, mas não é um termo que realmente traz luz ao período. Ira de Deus, sim, é um termo apropriado. Porque a ira de Deus se refere ao juízo divino derramado sobre a terra, que promoverá a tribulação. Mas não é a tribulação do crente, é um tipo diferente, é o juízo divino, tá? Então, a igreja, ela escapa da ira de Deus, está escrito isso. Aí você pode dizer, não pastor, mas a ira de Deus é o inferno. Então, se a ira de Deus é o inferno, Deus vai nos livrar do inferno. Agora, na terra, não. A ira de Deus se aplica ao inferno? Claro que sim. É a punição última e pior de todas de Deus sobre os pecados. Em João 3,36, Jesus fala que ele nos livra dessa ira eterna, do inferno. Eu quero ler para você. João, capítulo 3. Pessoal, a gente já está com 1 hora de live e ainda tenho muito conteúdo para dar. Eu não quero que essa live fique longa. Eu pretendo, eu não vou terminar agora, eu ainda vou falar mais alguns pontos, mas ainda tem outras coisas que eu preciso falar. E eu gostaria de continuar esse assunto amanhã, de 16 horas. O que é que vocês me dizem? Vocês concordam? Vocês topam em amanhã às 16 horas a gente tá aqui de novo? Se tiver, aí a gente continua amanhã, tá? Eu vou terminar um raciocínio aqui, mas não vai ter como eu ensinar tudo o que eu queria ensinar hoje, senão a live vai ficar muito longa. Pretendo, e até também vai ficar muita informação para você. Então, pretendo começar hoje e terminar amanhã, às 16 horas, fazer uma nova live. Vocês concordam? Vou esperar aqui o feedback de vocês, tá? Enquanto vocês vão dando seu feedback aqui, eu vou continuando meu raciocínio. Então, em João capítulo 3, versículo 36, ele diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Pronto, aqui ele está se referindo realmente à ira de Deus no sentido de ira eterna, o inferno, né? O pessoal tá tudo concordando aqui. Deixa eu ver quantas pessoas já falaram. Vamos ver aqui, peraí. Deixa eu ver aqui. Glória a Deus, pessoal. Pronto. Pois então tá combinado. Amanhã eu espero ver vocês, viu? Estou me comprometendo amanhã. 4 horas continuar. Então não falta, tá ok? Não vou terminar agora, mas vou ensinar até um determinado momento. Vou abrir para perguntas dentro do que foi falado hoje e amanhã a gente dá continuidade. Mas vamos lá. Recapitulando.
Eu estava falando, algumas pessoas, né, principalmente os irmãos pós-tribulacionistas, eles dizem assim: sim, Deus irá nos livrar da ira, mas é a ira de Deus só a ira eterna. Mas a Bíblia não só fala da ira de Deus se referindo ao juízo eterno. Fala sim, e eu acabei de ler para você e quero ler de novo, João 3,36. Aquele que crê no Filho, ou seja, aquele que crê em Jesus, tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece, tá? Então, essa ira de Deus se refere realmente ao juízo final eterno. A igreja que fica firme no Senhor, ela não irá para o inferno, tá? Ela terá a vida eterna. Mas a Bíblia também fala desse tempo de 7 anos como um tempo de ira de Deus, em vários momentos, em vários textos proféticos. Eu vou ler 2 textos aqui para você, um no Velho Testamento e outro no Novo. Mas esse tempo da ira de Deus, esses últimos 7 anos que antecedem a vinda de Jesus para estabelecer o milênio, esse tempo, ele também é chamado de ira de Deus, ok? E ele diz o seguinte, olha, eu quero ler aqui Isaías capítulo 13, Isaías capítulo 13, a partir do versículo, deixa-me ver o versículo 9, a partir do versículo 9, diz assim: eis que vem o dia do Senhor, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Então veja que ele fala desse período de 7 anos e o chama de a ira de Deus, tá? Ele chama de a ira ardente do Senhor. E não é só no final dos 7 anos, como alguns pós-tribulacionistas querem dizer. Porque quando você vai para o Apocalipse, né, você vê que o Apocalipse ele segue uma ordem cronológica. Se eu não me engano, teve até uma pergunta aí, né, eu não li detalhadamente, mas parece que foi feita essa pergunta sobre a cronologia do Apocalipse. De fato, o Apocalipse ele segue uma ordem cronológica, tá? O capítulo 1, João tem a visão de Jesus e Jesus diz a ele, né? Escreve as coisas que tens visto, que foi a visão que João teve de Jesus, capítulo 1. Aí Jesus diz a ele, escreve as coisas que são, ou seja, o tempo da igreja, a era da igreja, está no capítulo 2 e 3, quando ele fala para as 7 igrejas da Ásia que existiram, mas que também se referem à era da igreja, o que acontece na igreja em todo o seu período, tá? E Jesus diz, escreve as coisas que depois destas virão, ou seja, depois da era da igreja, que é justamente do capítulo 4 para frente, tá? Em outra live eu vou estar mostrando o arrebatamento acontecendo no capítulo 4 de Apocalipse, enfim. Depois que eu trouxer muita da base, aí eu vou pegar alguns textos e vou provando para você. Mas primeiro eu tenho que trazer as bases para que você entenda que é o arrebatamento. Porque senão você não pode enxergar o arrebatamento em alguns textos. Então primeiro eu vou trazer a base nessas primeiras lives para depois eu ir te mostrando o arrebatamento em alguns textos, tá bom? Beleza. Então, o arrebatamento no capítulo 4, capítulo 5, na igreja no céu. Capítulo 6 começa o tempo da ira de Deus, que são os selos, os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. Todos aqueles acontecimentos ali, irmãos, são acontecimentos catastróficos, coisas terríveis que irão ocorrer no mundo e que vai dizimar a humanidade. Vai destruir os pecadores, como a gente leu em Isaías. Só que aí alguns pós-tribulacionistas dizem, não, a ira de Deus são somente o derramamento das taças. Por que eles falam isso? Porque as 7 taças são coisas que vão acontecer nos últimos dias da tribulação. Então, como eles querem justificar que a igreja vai passar pelos 7 anos, então eles colocam a ira de Deus apenas nas taças. Mas isso a gente já não vê coerência, porque se você ler, amados, o que vai acontecer, né, o que foi profetizado, que está relacionado aos selos, aos 7 selos e às 7 trombetas,
só se você não for honesto com você mesmo, que você não vai perceber que ali é a ira de Deus, porque ele fala de punições terríveis, dizimando a humanidade. Então, só a análise do texto já te leva a entender que os eventos registrados nos 7 selos e nas 7 trombetas do Apocalipse já são manifestações da ira de Deus, da tribulação, da aflição produzida pela punição divina. Só a leitura já te traz essa conclusão. Mas é como o pós-tribulacionista ele quer colocar a igreja no fim, então ele tem que argumentar. Não, a ira de Deus são somente as taças. Aí vamos lá. Veja o que diz Apocalipse, capítulo 15. Apocalipse, capítulo 15, versículo 1. E vi outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos, preste atenção, que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Olha só, as 7 últimas pragas. Então as outras coisas foram pragas. E o que são pragas? Juízos divinos, irmãos. Juízos divinos. O que foi que Deus enviou para o Egito? Pragas. E o que eram as pragas do Egito? Juízos divinos, por causa da desobediência de Faraó. Então, quando ele fala aqui das 7 últimas pragas, então ele está mostrando que os selos e as trombetas são pragas também. E são juízos, é a ira de Deus. Mas mais do que nunca ele fecha dizendo, porque nelas, ou seja, nas taças, é consumada, ou é encerrada a ira de Deus. Então as 7 taças não é a ira de Deus. As 7 taças é parte da ira de Deus e é o encerramento da ira de Deus. Entendeu, pessoal? Então é isso. Vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9 e 10. Porque eles mesmos anunciam de nós qual é a entrada que tivemos para convosco. Ele falando para os irmãos de Tessalônica. E como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Aleluia! Essa ira futura não é apenas o inferno. Essa ira futura é justamente o tempo de 7 anos, amados. É a ira de Deus, que não começa nas taças, que termina nas taças. E onde começa? Começa nos selos. E qual é o primeiro selo de Apocalipse? Vamos ver lá. Apocalipse 6 é o começo da ira de Deus. Apocalipse 6, versículo 1 e 2. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, o primeiro, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão, vem e vê. E olhei e eis um cavalo branco. E o que estava assentado sobre ele tinha um arco. E foi-lhe dada uma coroa. E saiu vitorioso e para vencer. Quem é esse aí? Esse é o anticristo. É o falso Messias. Vem no cavalo branco. Jesus, no fim da tribulação, vem no cavalo branco. Com um arco, um guerreiro. Então, é uma falsificação do Messias. Então, o primeiro selo fala do surgimento do anticristo no cenário mundial. Tá? É o começo da ira. Aí vê Daniel, capítulo 9, versículo 27. Daniel, capítulo 9, versículo 27. Vamos ver aqui. Apertei errado aqui, vamos de novo. Daniel, capítulo 9, versículo 27. E esse ele aqui é o anticristo,
Eu vou fazer futuramente uma live só falando sobre essa profecia específica de Daniel das 70 semanas. E aí você vai ver que realmente é o anticristo, mas é de fato o anticristo aqui. Veja o que ele diz. E ele, o anticristo, firmará aliança com muitos por uma semana. Essa uma semana aqui quer dizer 7 anos. Na live que eu vou fazer futuramente sobre as 70 semanas de Daniel, eu vou explicar por que essa uma semana aqui são 7 anos. Mas são 7 anos. Ele firmará uma aliança com muitos por uma semana, por 7 anos. E na metade da semana, meio dos 7 anos, fará cessar o sacrifício e a oblação. Sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Tá? Pronto. Então, vamos lá. A ira de Deus são as taças apenas? Não. As taças marcam o início. Quando é que a ira começa? Com a abertura dos selos. Porque todos os selos, todas as trombetas são pragas, tá? E praga diz respeito a juízo. Então a ira começa com a abertura dos selos. Qual é o primeiro selo? O anticristo se tornando público e conhecido mundialmente. Daniel 9:27 diz que essa manifestação pública do anticristo será quando ele firmar uma aliança que durará 7 anos, justamente os 7 anos. Então, a ira de Deus começa nos 7 anos. A igreja não provará a ira de Deus. Amém? Então, recapitulando, eu falei que, a igreja ela não passa pela tribulação, ou seja, pré-tribulacionismo. É a visão bíblica correta, eu enxergo biblicamente que é o pré-tribulacionismo. Agora, sim, existem alguns detalhes que numa live futura eu vou falar. Posso até falar na de amanhã, dependendo do tempo, como for fluir, se eu conseguir concluir todo o raciocínio. Se der, eu toco, senão eu faço uma outra live explicando os pontos que eu acho negativo em alguns pré-tribulacionistas, que dá descrédito à visão. Tá? Eu vou explicar isso depois, mas biblicamente eu enxergo que é o pré-tribulacionismo, ou seja, o momento do arrebatamento é antes da tribulação. Mostrei que o mesotribulacionismo e o pós-tribulacionismo eles acertaram em algo, mas a conclusão que eles chegaram foi errada. O mesotribulacionista acertou em perceber que a igreja ela passará pelo começo dos eventos. Só que ele errou em achar que o começo dos eventos inclui a igreja passar pelos primeiros 3 anos e meio. Provei que não, porque os 7 anos diz respeito a Israel e é o tempo da ira de Deus. Então a ira de Deus são os 7 anos. Agora sim, a igreja pega o começo dos eventos, porque nós estamos pegando o mundo sendo preparado para esse ápice de sofrimento. Então o ápice do sofrimento, que é a ira derramada, a igreja sai. Mas até chegar lá vão ter sofrimentos aumentados e a gente vai ter que suportar, ok? Então a gente pega o começo dos eventos. Não pegamos o começo dos 7 anos, é onde o mesotribulacionista errou. O pós-tribulacionista, ele enxergou que a igreja passa por tempos difíceis e ele percebeu que a igreja passa por uma dura perseguição antes da vinda de Jesus. Só que ele errou em colocar a igreja na tribulação, porque os crentes do período da tribulação vão sofrer a perseguição do anticristo. Nós explicamos que não, porque a perseguição do anticristo ela tem um propósito específico. É um dos juízos de Deus para oprimir os povos, incluindo aqueles que vão se converter. Vão se converter, mas vai sofrer uma perseguição sem precedentes. Sem precedentes, tá? E vimos, que a ira de Deus é um termo mais apropriado para falar da tribulação, ok? Porque tribulação o crente passa por sofrimentos. Existem sofrimentos que o crente passa. Perseguição pela palavra, tentações. E eu citei vários exemplos aqui que depois você volta na live, vai ficar no YouTube e no IGVT. Depois você volta e vê lá, eu pontuei vários tipos de tribulação que o crente enfrenta. Mas existe um tipo de tribulação que é o sofrimento advindo do juízo divino, que é o que a Bíblia chama de ira do Senhor.
A ira do Senhor se manifesta hoje, sim, de forma local, de forma individual. Mas haverá um tempo na história da humanidade que Deus derramará a sua ira, sua punição mundialmente, semelhante aos dias de Noé, tá bom? Onde foi um juízo mundial, tá? Então o termo mais correto para falar dos 7 anos é ira de Deus. E também, amados, quando se fala da grande tribulação, faltou essa parte, ó, tá vendo? Glória a Deus, vou falar isso para encerrar a live de hoje. Quando se fala da grande tribulação, não esqueça, esses 7 anos ele terá 2 partes, tá? Os primeiros 3 anos e meio e os últimos 3 anos e meio. Os primeiros 3 anos e meio serão terríveis. Os mesotribulacionistas erram, e até alguns pré-tribulacionistas erram, em dizer que os primeiros 3 anos e meio serão 3 anos e meio de paz. Não, nada disso. Haverá uma falsa paz, mas será falsa. Vai ser sofrimento do começo ao fim dos 7 anos. Então, os primeiros 3 anos e meio é ruim. E os últimos 3 anos e meio será pior. Os primeiros 3 anos e meio da ira de Deus, Jesus chamou de o princípio das dores. Está escrito em Mateus, capítulo 24, versículo 8. Quero ler aqui. Mateus 24, verso 8. Mas todas estas coisas são o princípio das dores, tá? Então, ele fala dos primeiros 3 anos e meio, que será um tempo difícil, princípio das dores. E os últimos 3 anos e meio é que Jesus chama de grande tribulação, em Mateus 24, versículo 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Então, a maioria dos estudiosos de escatologia chama os 7 anos de grande tribulação. E eu de propósito coloquei, a igreja passará pela grande tribulação. Por quê? Porque a maioria esmagadora entende os 7 anos como a grande tribulação. Mas, na verdade, a grande tribulação é a última metade. A primeira metade dos 7 anos é o princípio das dores. A igreja não passará nem pelo princípio das dores e nem pela grande tribulação, porque os 7 anos são todos de tribulação, de ira de Deus. Então, a ira de Deus durará 7 anos, dividida em 2 metades. Primeira metade, primeiros 3 anos e meio, princípio das dores. Segunda metade, últimos 3 anos e meio, grande tribulação. Amém? Então, eu quero dar uma olhadinha aqui se tem alguma pergunta dentro do contexto que eu ensinei, tá bom? Deixa eu dar uma voltada aqui nos comentários. Vamos lá. Deixa eu voltar. Vamos ver aqui se tem alguma pergunta. Eu quase não olho os comentários, pessoal, porque senão tira meu raciocínio, tá? Aí eu não olho muito não aqui os comentários, não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Vocês foram abençoados, pessoal? Gostaram da live? Amanhã tem mais, viu? Se Deus quiser. A gente ainda vai dar continuidade. Amanhã eu vou estar te trazendo argumentos bíblicos que mostram que a igreja não passa pela ira de Deus. Hoje foi um fundamento. Eu tive que explicar essas questões, né? Mostrando a questão do que o pós e o meso entenderam certo em parte, mas não entendeu totalmente, por isso chegou a uma conclusão equivocada. E expliquei essas bases do que é a tribulação final, dos 7 anos, enfim. Amanhã, se Deus permitir, eu irei trazer agora, depois dessa base, eu irei trazer alguns argumentos que provam biblicamente que a igreja não passa pelos 7 anos da ira de Deus, que comumente é conhecido como tribulação. Ok? Vamos ver aqui. Aleluia, Deus é muito bom. Estou muito feliz, irmão. Live abençoada, viu? Estou muito feliz mesmo. Toda honra e toda glória para o Senhor Jesus. Mas meu coração se alegra quando eu falo sobre esses assuntos. Porque, amados, o pré-tribulacionista ele erra em muitos, né? Eu vou falar isso agora, porque
ele crê que a igreja não vai passar pela tribulação final, mas por ele não explicar, ele até entende que a tribulação final é a ira de Deus, mas por ele não explicar tão bem isso aos ouvintes, dá a entender que a igreja não passa por aflição nenhuma, que a igreja não vai passar por nada e só está esperando Jesus voltar. E isso é um engano de alguns pré-tribulacionistas. Não que eles ensinam isso, mas por não explicar bem a diferença da ira de Deus para as tribulações que o crente enfrenta e que ele vai passar, aí fica dando a entender como que a igreja não vai sofrer nada, que está tudo certo, e isso não é verdade. Nisso o meso e o pós estão certos em perceber que a igreja vai passar por tempos difíceis, mas não é o tempo da ira de Deus, tá bom? Cadê? Eu acho que não teve não, pergunta não. Deixa eu ver, o Maverick colocou aqui. Essa sua linha de raciocínio foi através de estudo ou de alguém? Olha, Maverick, parcialmente algumas coisas eu busquei, certo? Busquei algumas fontes. Mas teve coisas que eu fui analisando por mim mesmo, buscando a Deus, pedindo uma oração, pedindo revelação ao Senhor. E aí fui tentando encaixar esses pontos, tá certo? Vamos ver aqui. Vamos ver. Pessoal, tô ainda aprendendo a mexer no Instagram, tá certo? Tem paciência aí com o pastor. Colocaram aqui palavra abençoada, glória a Deus, amém. Acho que vocês entenderam tudo, não teve nenhuma pergunta não. A irmã colocou aqui muito bem explicado, a Jaqueline, amém, glória a Deus. O que Deus prometeu vai cumprir, está se cumprindo. A Elisângela Costa comentou, verdade. Estamos no tempo onde está tudo se fechando para começar a ira de Deus. Então nós estamos pegando o começo dos eventos. Por pegar o começo dos eventos, nós vamos sofrer algumas coisas. Momento certo para nos fortalecermos na palavra, com certeza, Elisângela. Deixa me ver. O irmão colocou aqui, é o começo das dores. Não, o começo das dores que Jesus falou está inserido nos 7 anos, tá? É uma analogia de uma mulher tendo parto, entrando num trabalho de parto, que seria figuradamente a terra entrando em trabalho de parto, figuradamente, para gerar o reino, para dar à luz o reino de Deus na terra. Então, os 7 anos a terra vai sofrer dores terríveis, mas no fim ela será restaurada para o reino milenar. Então, por causa disso há essa analogia. Então, figuradamente, a terra entra em trabalho de parto no começo dos 7 anos. É o começo das dores. E os últimos 3 anos e meio, a destruição se intensifica mais ainda. É a grande aflição que no final gerará o reino de Cristo sobre a terra. Certo? Nós estamos pegando o começo dos eventos, mas não o princípio das dores, porque o princípio das dores tem esse contexto de uma mulher grávida para dar à luz. Paulo fala isso em 1 Tessalonicenses 5. Amanhã a gente vai estar lendo essa passagem, tá? Então é isso, pessoal. Então, o Alberes perguntou, né, se os 3 primeiros capítulos do livro de Apocalipse, quando Deus fala das igrejas, ele também está falando para nós como igreja. Sim, tanto a igreja nos dias das 7, mas se aplica de forma geral à igreja em toda a sua era, tá? Então é isso, pessoal. Então, glória a Deus. Fico feliz aí. Conto com a sua audiência amanhã.